Podcast Rural. Estamos de volta com o seu Jornal do Agronegócio. A gente está nesse podcast rural hoje falando sobre crédito e endividamento rural. Estou recebendo aqui diversas pessoas, é o Peter Francis Freisleben, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu. Ele fala em nome de produtores rurais e de todos os presidentes de sindicatos, tá? Por quê? Também a gente está aqui com a equipe da FAENG, aqui o Wilson Moura, que é da FAENG Clube de Benefícios, e o Roberto Rodrigues, que é parceiro da FAENG, representante aí, ele é CEO da RR Life. A gente está falando sobre a questão do crédito rural e endividamento rural. Roberto, eu finalizei, você me chamou a atenção aqui no intervalo, acho que é importante a gente seguir nessa linha de raciocínio, e vocês aqui fiquem à vontade para debater, não só comigo, mas entre vocês, tá? Os convidados aqui, para você que está no rádio. A gente está vivendo o agora em que o produtor rural, independente do tamanho dele, e a gente precisa deixar isso claro, porque às vezes as pessoas dizem, isso é só para o agronegócio. Sim, é para o agronegócio, mas é o agronegócio do agricultor familiar, é o agronegócio do médio produtor, do pequeno, do grande, do exportador, daquele que produz só um hortifruti, ou aquele que produz, por exemplo, uma ave para abate, enfim. É agronegócio. Ele está produzindo para vender, então ele está negociando produtos agro. A gente sempre bate nessa tecla. E essa família, esse empreendimento rural, essa propriedade rural precisa ser administrada de uma forma sábia. E para ter sabedoria, você tem que adquirir conhecimento também, né? Roberto, qual é então a importância hoje desse produtor rural que nos ouve, que nos acompanha pela internet, buscar mais conhecimento e envolver as pessoas que estão próximas dele, às vezes a família ou até os outros funcionários, com treinamento, com conhecimento, com realmente transformar essa propriedade em algo único, de acordo com o que você falou aí, ele precisa ter então uma customização da sua vida financeira e, é claro, precisa de parceiros como sindicato, FAENG e alguma outra consultoria. Sim. Para responder essa pergunta, eu até quero fazer uma alusão assim. O setor agronegócio do Brasil, nos últimos 20, 30 anos, ele foi impactado positivamente pelo uso da tecnologia no campo de maneira espetacular. Qualquer propriedade, você bem comentou, qualquer que seja o porte, e realmente é isso mesmo, qualquer propriedade, por menor que ela venha a ser, ela pode ter 10 hectares, 20 hectares, 50 ou 50 mil hectares. É visível, é nítido o alto nível de tecnologia embarcada numa propriedade atualmente no Brasil. Isso porque, não só pelo papel da Embrapa, papel de pesquisas que foram desenvolvidas e ainda são desenvolvidas fortemente no Brasil, isso fizeram com que o produtor melhorasse a sua produção de maneira invejável. Portanto, o Brasil é o grande protagonista, produtor de alimentos mundial, mais de 12 commodities, a gente lidera aí o ranking e produz com primazia, mas se deve à tecnologia. A tecnologia está presente no campo e ajudando, corroborando as questões técnicas e operacionais no campo. Então, você vê lá um drone conversando com um trator, com a máquina, com um iPad, é visível o alto nível de tecnologia na genética de plantas, de sementes. Sem tecnologia não faz genética, tecnologia animal, de sêmen, de embrião e do que quer que seja. Na parte de aves, como você comentou, de suínos, ou seja, a tecnologia ela é imperativa no agronegócio. Contudo, tem um paradoxo. A gestão. Nós crescemos em tecnologia no campo e a tecnologia nos favoreceu para a produção, só que eu costumo dizer que esse ganho tecnológico, ele não é verificado ou presenciado, pelo menos em todas as propriedades rurais, nas finanças. O que a gente produz ali, essa gordura, esse excesso, a gente rasga ou perde ali na frente. Por qual razão? Gestão. Nós precisamos realmente melhorar e olhar com muita profundidade para a gestão, sobretudo a gestão financeira no agronegócio. Portanto, o que a gente está fazendo aqui hoje eu considero muito nobre, porque não adianta só produzir bem. Porque se você produzir bem e não souber negociar com o mercado, a hora de negociar, a hora de fazer um travamento,
que tipo de operação financeira eu tomo e por quê, e qual é o efeito que ela causa na minha estrutura de negócio. Se eu peguei dinheiro para custeio, logo ele não é para abertura de área, ou ele não é para compra de fazenda. Muitos produtores reclamam Brasil afora do preço do leite. Entretanto, você vê que muitos produtores Brasil afora querem usar do recurso do leite para comprar uma outra propriedade, não compra e não paga. Se comprar, não vai conseguir, porque ele tem finalidades específicas. Portanto, eu chamo a atenção também para essa questão da necessidade de olharmos com muita profundidade para a questão da gestão financeira. E dentro dessa gestão, a correlação de negócio que existe entre o produtor rural e as instituições financeiras no Brasil. Assim como a tecnologia favoreceu ao agro, favoreceu também aos produtos financeiros e a forma de que os bancos operam as suas transações. Contudo, o produto financeiro, a carteira de operação financeira, a modalidade de crédito que hoje é performada no Brasil é a mesma de 15, 20 anos atrás. Isso não mudou, e eu considero que isso é passível de se sentar, estudar, analisar, criticar, discutir, olhar e mudar. Porque só assim a gente vai conseguir também impactar a vida do produtor rural no ponto de vista financeiro de maneira mais eficiente. Wilson, você vai fazer um comentário aí agora, mas eu quero até aproveitar e já te deixar a pergunta aqui. Como que a FAENG está entendendo isso hoje? Nós estamos em 2025, vivendo aí recentemente falta de dinheiro público para poder subsidiar o produtor rural com relação ao crédito. Como que a FAENG está enxergando esse momento que a gente está vivendo hoje? Nós temos buscado essas soluções, né? O Roberto está aí com a gente há uns 2 anos, um ano e meio a 2 anos quase, né? A gente está rodando os sindicatos, no momento que quando nós iniciamos não estava tão forte assim. Mas eu acho que agora a gente está com essa solução, infelizmente na situação do produtor rural, mas felizmente o sistema tem como apoiá-lo, né? Então a gente está trazendo a solução do Roberto, que tem uma especialização muito forte nessa readequação do endividamento e na governança financeira, mas também dentro do sistema, e existe aí já há um bom tempo, o Senar. O Senar é o braço educacional do sistema e ele tem os programas de assistência técnica e gerencial, que também tem ajudado bastante o produtor rural nessa parte gerencial, né, como um todo, numa questão por cadeia produtiva. Então o Peter aqui do sindicato, ele é o coordenador do Senar também regional, né? Tem aqui através do sindicato os programas de ATG, provavelmente corte, leite, grãos, alguma coisa assim, que faz essa gestão financeira também, né? Talvez num produtor que não esteja com essa questão do endividamento, né? Mas quando a gente traz a questão da gestão do endividamento, a gente vai mais especializado e mais cirurgicamente na questão financeira do produtor. Então esse é um todo que o sistema vem para acolher esse produtor, para trazer essa solução dentro da casa dele, que é o sindicato rural. Entendi. A FAENG, juntamente com toda a equipe, vai sentar com esse produtor rural, entender a vida dele ali, vai conhecer tudo aquilo que ele está vivendo naquele momento e identificar onde é que estão os pontos fortes e fracos para poder equalizar tudo isso e tornar essa propriedade rural o mais rentável possível. Essa é a solução da gestão do endividamento. Sim. A gente vai entrar na vida do produtor, lógico que através de um termo de confidencialidade de informações, né? O produtor precisa abrir esses números para esse produto, para essa solução. A equipe do Roberto vai trabalhar ali e vai apresentar a ele um cenário, o retrato dele atual, o que ele tem de ativo, o que ele tem de passivo. Esse produto financeiro, ele é cobrado aí fora e caro. Então, via o sistema FAENG, Senar e sindicatos, nós negociamos com o Roberto também viu que era um trabalho que ele podia atender socialmente os produtores rurais, porque ele é produtor, depois ele vai falar isso daí também, um trabalho social do sistema, e ele está colaborando com isso. Nós entregamos esse cenário para o produtor de forma gratuita. Então, ele entende aonde ele está e para onde ele pode ir. E se ele quiser o acompanhamento, ele vai entrar dentro dessa solução. E aonde que ele vai pagar? Ele vai pagar lá na frente um percentual sobre o sucesso da operação. Então a gente conseguiu facilitar a entrada do produtor a essa solução. E o melhor de tudo é que ela é individual e personalizada. Não tem nada geral, generalizado. Então é a solução específica para
para aquela pessoa porque ela tem uma característica diferente do outro. Então a gente vai direto na dor dele e traz a solução especificamente para aquele produtor. Independente do tamanho, dá para se encontrar uma solução então com as técnicas existentes hoje? Com certeza. Cada caso é um caso e já que você está comentando, nenhum produtor rural performa igual. Você pode ter um produtor rural com 100 hectares, ou 50, ou 10 aqui, e o vizinho dele ter 10, 50 ou 100 também. Ele pode comprar a mesma semente no mesmo fornecedor e plantar. E depois, quando ele vier com o resultado, você analisa o resultado de ambos. Ele pode, inclusive, para colocar mais um ingrediente nessa equação, ir no banco, ambos, e cada um pega um dinheiro lá para custeio, a mesma quantidade na mesma taxa, e coloca dentro da operação dele, da propriedade. Depois você analisa o resultado financeiro. Não é igual. Nenhum produtor performa igual, mas o mercado financeiro insiste, junto das indústrias, a tratar o produtor de maneira igualitária. Então, o que a FAENG está fazendo hoje, ela permitiu com que, de maneira democrática e social, eu gosto disso, através dos sindicatos, que a gente pudesse levar informações de qualidade para os produtores e solução customizada para cada um, respeitando a individualidade. Isso só acontecia até então, porque isso acontecia e acontece, a minha empresa já fazia isso, porém no mercado de capitais e para grandes produtores. E o que a gente faz aqui agora é permitindo que os pequenos produtores possam alcançar uma solução que é eficaz e que é dele e que não conversa com a do vizinho. A do vizinho é outra. Pode ser no mesmo, parecidamente no mesmo caminho, mas não é. Há que se ter um fator de diferenciação. Estou entendendo. Por isso é customizado. E por essa customização que o senhor está falando, por exemplo, um programa do governo de renegociação de dívida, para um pode ser o melhor caminho, para outro pode ser o pior caminho. Exatamente. Aliás, já que falou em renegociação, às vezes sai algum decreto e como saiu um plano recentemente, que se o nome Desenrola Rural. Aí Desenrola Rural. Primeiro, é para uma ou duas carteiras. Existem 20 carteiras diferentes no mecanismo financeiro convencional que os bancos usam. Aí elege-se uma ou duas ou três carteiras e fala, vamos permitir que faça uma readequação dessa dívida para o produtor. Mas qual que é o mecanismo que o banco usa para isso geralmente? Ele usa a prorrogação. A prorrogação, como o nome já diz, você prorroga o problema. Não é a reestruturação. Reestruturar não é prorrogar. Prorrogar é tirar o problema daqui e pôr para o ano que vem, ou para o ano seguinte. Você vai bater na porta do banco o ano que vem. Reestruturar é olhar para a sua capacidade de pagamento, que é o seu fluxo de caixa, a sua geração de caixa, claro, concomitante à sua produção. Então, o caixa, o que paga dívida? Dinheiro. Dinheiro vem de onde? Do fluxo de caixa. Fluxo de caixa sai da onde? Da produção. E a produção sai da eficiência do produtor. Mas dívida que se paga, dívida é dinheiro. Portanto, a reestruturação ela tem que ser capaz de dar conta de olhar para o passivo, para a dívida, para o ativo, que é o patrimônio, para a capacidade produtiva do produtor e para o índice de geração de caixa que ele é capaz, que é o que a gente chama de CAPAG, capacidade de pagamento. Isso é um termo muito usual pelos bancos, inclusive. Dívida se paga com capacidade de pagamento. Estou entendendo. Isso aí a gente está falando da vida do produtor rural, mas outros setores também têm que ter essa mesma linha de raciocínio, né? Sim. E aí cada um dentro do seu quadrado, como Sem diz aquela dúvidas. música antiga aí. Gente, nós vamos para o intervalo beber um golinho d'água. Não sai daí não, a prosa tá boa. Volto já já. A felicidade vem do servir e doar sua vida. Enquanto você não entender isso, você não será tão feliz em sua vida. A felicidade não vem por agradar a si mesmo, ela vem por sacrificar a si mesmo. Paulo sabia que para ser feliz era preciso focar em seu propósito e não em seus problemas. Ele resumiu seu propósito em Filipenses 1:21. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se te pedissem para preencher essa frase que vou dizer com uma palavra, qual você usaria? Para mim, viver é... Você colocaria entretenimento, esportes, roupas, família, amigos, carreira? Poderiam ser inúmeras coisas respondidas, mas nada mereceria o lugar do único que criou e deu sua vida por você, Jesus Cristo. Que
Preencher nessa lacuna irá determinar o quão feliz você é em sua vida. Pois caso você responda dinheiro, sucesso, prazer, poder, você acabará sendo infeliz na maioria das vezes da sua vida. Não há nada de errado nestas coisas, elas apenas não merecem estar em primeiro lugar. Você não foi criado para ganhar um monte de dinheiro, para depois morrer e deixar tudo para alguém. Deus tem um propósito muito mais grandioso para a sua vida. Existe apenas uma resposta que direciona a felicidade. O viver é Cristo. Doe sua vida. Esse é o seu propósito. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.